Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom, tu tem a possibilidade para entrar em campo contra o Vasco, já que o Maicon pode ser poupado. E eu gostaria de saber a tua expectativa para enfrentar o Vasco, que vem com 100% de aproveitamento, né? E o que o Grêmio pode fazer para tentar conseguir esses 3 pontos fora de casa. Morgana, da comunicação do Grêmio. Então, viemos para o Rio de Janeiro com 2 jogos, deixamos escapar a vitória nos 2 últimos jogos, passamos muito perto dos 3 pontos e que nesse final de semana a gente pretende muito essa vitória para voltar para Porto Alegre. Queremos também embalar nesse início de brasileiro, vamos enfrentar um grande time que vem embalado, mas com algumas rotações no time, independente disso, nós vamos muito forte para esse jogo. Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Cara, o Vasco está liderando o campeonato, tem 100% de aproveitamento, venceu ontem o Ceará por 3-0, está com 100% com o Ramon no comando, né, contando os jogos aí anteriores ao Campeonato Brasileiro. De que maneira esta euforia, mesmo que sem ter torcedor na bancada de São Januário, o Grêmio pode tentar tirar algum tipo de proveito, né? Já que enfrenta uma equipe que está liderando, que não era cotada para estar entre os primeiros, apesar de toda a tradição que tem. Então, de que maneira vocês imaginam que podem tirar algum tipo de proveito dessa situação? Aqui é o André Silva, da Gaúcha. Acho que o maior proveito é nosso. A nossa maior motivação é de querer embalar, igual eles estão embalados no Brasileiro. Então, essa é a principal motivação nossa. Como eu respondi na outra pergunta, deixamos escapar a vitória, passar muito perto nos 2 últimos jogos e essa vitória vai ser de suma importância porque queremos manter aí entre os 3 colocados, né, na tabela e conseguir somar o maior número de pontos agora no início. Lucas, boa tarde. Eu queria saber, com relação até à tua experiência nessas competições nacionais, e a gente está recém no início de Campeonato Brasileiro, as coisas ainda não estão se definindo na competição, o Grêmio vem aí com 3 empates na sequência. Eu queria saber como é que você avalia esse início pela sua experiência de Campeonato Brasileiro e como tem que fazer para dali na frente, quando começar a acumular os jogos, chegar na reta final da competição, como é que o Grêmio vai ter que se comportar para atingir os objetivos dessa temporada, que certamente, como o Renato sempre diz, o Grêmio sempre entra para disputar título. É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Por experiência em Campeonato Brasileiro, é sempre fazer o nosso dever em casa, independente do adversário, fazer o nosso dever, os 3 pontos em casa e em fora buscar pontos, que seja um empate, que seja a vitória principalmente. Então, e principalmente no início brasileiro, conseguir somar pontos e permanecer no mais alto da tabela. E o jogo de final de semana agora contra o Vasco é um time que vem embalado e que nós também queremos pegar esse ritmo de embalo e com uma vitória vai ser importantíssimo. Lucas, falando sobre o seu momento dentro do Grêmio, né? Você é um dos atletas mais utilizados aí pelo técnico Renato e mesmo assim não é um titular absoluto. Como é que você enxerga essa sua utilização e o quanto não ter uma sequência como titular atrapalha, se é que atrapalha isso nessa altura de afirmação dentro do clube? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Então, eu cheguei já no início do ano, já tive uma sequência como titular e agora com todo o grupo voltando, essa oscilação de às vezes começar um jogo e principalmente de estar entrando na maioria dos jogos, mas independente disso, eu já estou com um ritmo de jogo, principalmente condicionamento físico, me sinto bastante importante e útil para o grupo e vou estar preparado, independente se for para começar o jogo ou se for como opção, querendo sempre jogar e ajudar o Grêmio da melhor forma. Oi Lucas, tudo bem? O Grêmio há pouco tempo perdeu o seu melhor jogador, o Everton, e agora vai ficar alguns jogos sem o seu artilheiro, Diego Souza. Como dar conta do recado para não sentir tanta falta desse poderio ofensivo?
E como você tem conversado já com os novos reforços do Grêmio, principalmente o Robinho, que você já conhece, Bruno Soares, da Rádio Grenal. Sim, o Everton, um jogador que vai fazer muita falta, porém temos jogadores para poder suprir, principalmente o PP, que já vem dando conta do recado, um jogador muito novo e que vai melhorar cada vez mais com ritmo de jogo, ganhando com ganho de experiência também. E com reforços que chegaram agora, vão somar muito, principalmente o Robinho, um jogador que eu conheço e que vai agregar muito ao nosso grupo. Tem uma grande qualidade. Infelizmente o Diego teve uma lesão, mas que também temos jogadores na posição para suprir ou até mesmo mudar um pouco a forma de jogar. E estamos muito bem servidos no nosso ataque. Ô Lucas, eu queria que tu falasse sobre essa rotina de vocês, viagem em cima de viagem. Até aí não tem nada novo, né? Mas viagem com novidade. Semana passada chegou o Robinho, que conhece bem, como já falou o Bruno Soares aí antes. Agora tem o Everton também, que veio do São Paulo. Ou seja, vocês estão viajando o tempo todo e daqui a pouco, durante uma viagem, sai o Luciano, chega o Everton, sai o André, vem o Robinho. Queria que tu falasse dessa rotina e se daqui a pouco vocês não têm que parar para se situar e saber quem é que está do lado de vocês. Jeremias Werneck, do UOL Esporte. Então, o nosso calendário é uma loucura em ano normal e agora com a questão da pandemia ficou mais apertado ainda. E o futebol não para, principalmente com viagens, jogos e também é normal reforços, saída de companheiro, chegada de companheiro e se reforçou muito bem agora com os jogadores que chegaram, o Everton e o Robinho. São jogadores que vão ajudar aí muito nessa sequência, porque jogo atrás de jogo vai precisar rodar todo o elenco e vamos ter jogadores de qualidade em todas as sequências de jogos para manter o mais alto nível do Grêmio. Lucas, queria ver contigo o que vocês estão trabalhando em termos de pontuação, de projeção para brigar ali pela ponta da tabela, né? Qual a briga do Grêmio nesse Brasileirão e o que vocês projetam de pontos para ganhar nas próximas rodadas para estar ali mais perto do Vasco, que hoje é o líder do campeonato. Eduardo Moura, GE. Não foi falado em questão de pontos, e sim em questão de vitórias. É o que o Renato, no início do Brasileirão, comentou com nós que a gente conquistar o maior número de vitórias para a gente já despontar na tabela, no mais alto, junto com os primeiros colocados, para a gente já mostrar a nossa cara e mostrar que a gente vai muito forte nesse Brasileiro. Lucas, tudo bem? Joga domingo beleza? Pelo Brasileiro, volta, quarta tem Caxias, a final do Campeonato Gaúcho, volta, tem a decisão do Gauchão no outro domingo em Porto Alegre. Como é que faz para jogar neste fim de semana e não pensar nessa sequência de duas decisões que vem logo ali na frente? Obrigado. Felipe Bueno, Record TV. É inevitável não pensar na final do Gaúcho, principalmente, confesso que comigo bate uma ansiedade por ser o meu primeiro campeonato gaúcho, já com uma grande oportunidade de conquistar. Porém, temos esse compromisso no final de semana contra o Vasco, um time que vem embalado e que a gente não quer deixar de lado o brasileiro também. A gente quer somar pontos e seguir na frente com os primeiros colocados. Porém, como você mesmo falou que não para e já voltamos com uma decisão em casa, mas passo a passo, um jogo de cada vez, focado agora nesse do final de semana e depois a gente vai com tudo para a final do Gaúcho. Oi, Lucas, boa tarde. Boa Até tarde. um pouco em cima do que os colegas já perguntaram com relação à rotina. Eu tenho ouvido bastante relatos de jogadores que têm se sentido mais cansados. A gente vê também que a performance está bem abaixo do que geralmente é. Isso faz parte, obviamente, do calendário, mas também da logística que é cansativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa logística. Bibiana Bolson, da ESPN Brasil. O nosso calendário no ano normal já é muito apertado e agora ainda mais. E também o curto prazo de recuperação para os jogos, isso complica mais o cansaço. Até estava comentando com alguns amigos aqui, entrar para os jogos, vamos conseguir, mas manter o mais alto nível, manter a resistência, manter o
o mais alto nível, isso já confesso que a gente não sabe como vai ser. E isso vai refletir nos jogos e vocês da imprensa que cobrem, que conhecem, vão perceber também. Então, a gente ter um pouco mais de preocupação em se cuidar, em ter cuidado com os treinos, em ter cuidado com a rotina, para que nos jogos a gente esteja, ou pelo menos tentamos estar o 100% possível. Lucas, boa tarde. Boa o Grêmio tarde. está 14 jogos invicto, que é um número bastante importante. É claro que os números não entram em campo, né? Mas não sei se você concorda comigo que eles ajudam, de repente, a manter o astral do time lá em cima e também a motivar o time aí a manter essa sequência de invencibilidade. Paula Menezes, da RBS TV. Sim, os números são importantes, mostram a realidade. E temos essa sequência de invencibilidade, queremos ampliar ela e principalmente com vitórias. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. O Grêmio vem de 3 empates no campeonato e agora pega o líder do Brasileirão fora de casa. Qual o peso desse jogo para a equipe que quarta já tem uma final? Mário Godoy, da Rádio Pachola. O peso de manter entre os primeiros colocados com uma vitória, que viemos aqui no Rio para isso. E principalmente nos dá uma motivação, uma confiança maior ainda para retornar para Porto Alegre na sequência dos 2 jogos das finais do Gauchão. Lucas, boa tarde. Eu gostaria de saber de ti esse momento teu no Grêmio, né? Depois da tua passagem pelo Cruzeiro, onde ocorreu a situação de rebaixamento, enfim. Esse momento no Grêmio atual, como está sendo para ti o aproveitamento pelo Renato, né, a integração com os companheiros de equipe. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Já me sinto muito bem no clube, muito à vontade. Fui muito bem recebido aqui por todos, pela diretoria, pelos companheiros, pela comissão técnica. E isso foi se refletindo principalmente dentro de campo, onde eu fiquei à vontade, tive sequência, entrosando cada vez mais com os companheiros em campo. E curtindo muito esse momento aqui no Grêmio agora. Pretendo seguir, crescer, evoluir e com certeza conquistar títulos.